de Megan de Estados Unidos, mexicana, es maestra de aquí del Centro Estatal de las Artes y es una persona que en el simposio pasado nos ayudó a hacer la traducción en portugués porque Nereida estuvo un tiempo en Fortaleza. Ajá, entonces pues demos la bienvenida, iniciamos con la charla número 2. En inglés. No me la desencaudicen. Olá a todos, sou Bia Lisboa, tenho dupla cidadania, brasileira de coração e nascimento e portuguesa pelos meus ancestrais. Vivo a maior parte do tempo no Brasil e alguns meses por ano em Portugal, onde mora minha filha. Minha profissão é acadêmica veterinária, sendo que eu já estou aposentada, e faço mosaico desde 2004. Inglês ou espanhol primeiro? English, okay. Hello everyone, my name is Bia Lisboa and I am a citizen of both Brazil and Portugal, and because of her ancestry, and she's lived most of her life in Brazil, some months in Portugal where her daughter lives, and her profession, academic profession, is veterinarian, but now she's retired and she's been making mosaics since 2004. Hola a todos, mucho gusto. Bueno, su nombre es Bia. Ella tiene doble ciudadanía, es brasileña de nacimiento y de corazón y portuguesa por parte de sus ancestros. Su profesión es ser veterinaria, ella es veterinaria y la mayor parte del año la vive en Brasil y algunos meses en Portugal porque allí es donde vive su hija. Y ahora ya está jubilada y hace mosaico desde el 2004. Quando eu tinha 15 anos, meus pais viajaram ao México e ficaram encantados com a cultura e o povo desse país. Trouxeram uma série de esculturas e quadros, os quais eu convivi diariamente enquanto morava com eles. Agradeço ao Júlio pelo convite e à Aida e todos envolvidos pelo simpósio que tornaram possível que eu conheça esse país que tanto eu gostaria de ter conhecido. Eu acho que para falar um pouquinho mais. Tá muito. When she was 15 years old, her parents went to Mexico and they were enchanted by a series of sculptures and they brought them home. So she spent a lot of her daily life looking at these, and so she remembers these since she was a child. And she wants to thank Julio and Aida and everybody involved for the organization of this symposium. And there's something else she wants me to say, but she doesn't want me to say, but I will tell you all later. Cuando tenía 15 años, sus papás viajaron a México y compraron unas esculturas que ella... ellos quedaron encantados con la cultura y compraron una serie de esculturas y cuadros con los cuales ella convivió diariamente mientras vivía con ellos. Lo que le hizo tener un interés por conocer el país, o sea, México, y agradece a Julio por la invitación y a Aida y a todos los que están aquí dentro de la organización por hacer posible este simposio. Para entender um pouquinho da história do mosaico no Brasil, vou falar um pouquinho do país. Ele é um país continental e multicultural, tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país do mundo. Para entender la historia del mosaico en Brasil, voy a hablar un poco sobre mi país. Es un país continental y multicultural. She's going to tell you a little bit about Brazil. It's a country that's very multicultural. Tem mais de 200 milhões de habitantes, sendo a maior parte pardos, e menos de 2% indígenas. Isso reflete a grande miscigenação que houve entre os brancos e negros desde o tempo de colonização e a queda radical da população originária. En Brasil hay más de 200 millones de habitantes y la gran mayoría son pardos y solo el 2% son indígenas. Entonces eso también refleja
Like mixing. Ah, sí, 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 eso refleja como la gran mezcla que hay desde los tiempos de la colonización entre blancos y negros. O sea, en Brasil realmente es un país en el que puedes ver cualquier tipo de físico, ¿no? Y cualquier tipo hay muchas culturas también. So the country is one of the largest in the world, fifth largest, and it's 8 million kilometers. They have more than 200 million people, and the majority of people are, and then there's 2% indigenous. And sorry, and the culture is a very mixed culture. For years after colonization, there've been mixing between black and white people and Native Americans in the population, the original population. Conta com uma população muito grande de imigrantes e seus descendentes, sendo que é o país que tem mais descendentes de italianos e japoneses fora dos seus países de origem. The population is very large with immigrants as well, has a number of people from Italy and Japan, fora dos seus, that are coming from their other countries. A lot of immigrants. Así cuenta con una gran población de inmigrantes y descendientes. Es el país con mayor número de descendientes de italianos y japoneses que viven fuera de sus países. Eu moro no Rio Grande do Sul, estado mais ao sul do Brasil, e diferentemente dos outros, ele faz frio e a água do mar é gelada e escura. She lives in the Porto Alegre, which is in the south of Brazil, which is quite cold, and it has freezing. The water freezes, so there's snow, and the colonies. Oh, go ahead. Okay. Ella vive en el sur de Brasil, que es un país que se llama Río Grande del Sur, y a diferencia como del resto de Brasil, es un país es un estado, perdón, donde hace mucho frío y el agua es así casi congelada. A colonização do Rio Grande do Sul foi basicamente italiana, alemã e portuguesa, e tem grande influência espanhola pela fronteira do Uruguai e da Argentina, sendo que nossos costumes são muito mais próximos aos deles do que com o norte e nordeste do Brasil. So the colonization of that area is largely Italian, German, and has a large influence of Spanish because of the proximity to Argentina and Uruguay. And so many of their customs are very similar to the customs of the north. They're part of the adjacent countries. Okay. En Río Grande del Sur tienen mayor influencia europea por la colonización y como la cultura que se asentó ahí, pero sí, y tiene mucha influencia española también por la cercanía que tiene con Uruguay y Argentina. Quando os portugueses chegaram em 1500, os indígenas viviam em aldeias. As casas eram de barro e madeira, chamadas ocas, como na foto. E já em Portugal, na mesma época, a arquitetura era como o Mosteiro dos Jerônimos, construídos em 1500. She's talking about the architecture of the indigenous people and then the architecture of colonization that you can see here in the photos. Cuando los portugueses llegaron en el año 1500, los indígenas vivían en aldeas, en casas de barro y madera que se llamaban ocas, como los que pueden observar en la foto. Ya en Portugal, en la misma época, la arquitectura era como el monasterio de Jerónimos en Lisboa. Em 1550 já surgiam as primeiras vilas, claramente com influência portuguesa. So in the 1550, you start to see the construction of buildings that have a strong Portuguese influence. En 1550 ya se podrían apreciar las primeras villas con una gran influencia portuguesa. As igrejas do período colonial foram construídas pelos portugueses no estilo barroco, com muita madeira e ouro e as paredes revestidas com azulejos. Não se utilizavam mosaicos nessa época do Brasil. She's talking about the churches and the Baroque influence. These have tiles, wood and gold. They didn't really have mosaic, but you can see the architecture here. En las iglesias del periodo colonial en Brasil fueron construidas por los portugueses en el estilo barroco, con mucha madera, oro y azulejos, y no se utilizaban mosaicos en esa época en Brasil.
O mosaico só aparece no Brasil no século XX numa linguagem bem mais contemporânea. El mosaico aparece en Brasil por primera vez en el siglo XX, pero ya con una visión mucho más contemporánea. So these are the mosaics that you'll see that were in the 20th century that are more contemporary. This is the street paving in Brazil. Dentro dos mosaicos mais conhecidos estão as calçadas portuguesas espalhadas por todo o país, sendo a mais icônica da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. So that paving is from Copacabana in Rio de Janeiro, and it is a very typical paving that you will see everywhere. Paralelepípedo, não é? É bloco de pedra. Sim, paralelepípedo. Sim. Não, As é the- menor que isso. I mean, no, isso aí. So it's like, these are stones, it's black and white marble, and they're maybe like this big, each one of the tesserae, and pretty deep. Pues esto que están viendo en la presentación es una de las banquetas más icónicas de Brasil y son como banquetas que están esparcidas por todo Brasil y son de influencia portuguesa, y esta es la que está en Copacabana, en Río de Janeiro. Temos também o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que ele é totalmente revestido de mosaico de pedra-sabão. So in case you didn't know that the Cristo Redentor, which is the Christ statue, is fully tiled in soapstone mosaic. Okay. El Cristo Redentor en Río de Janeiro está cubierto de piedra. No sabón. ¿Piedra de jabón? ¿Así Sí. tal cual? Ah, sí, de piedra de jabón. No, jamón. Mas Mais recentemente, a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, está totalmente revestida interna e externamente com mosaicos feitos, idealizados pelo padre Rupinic e produzidos em Roma. So this is the Basilica of Lady of Aparecida. These are mosaics that are Italian mosaics, and you start to see these that were designed by Father Rupnik, and they were produced in Rome. You can see this on the text. Okay. Esta es la basílica más reciente en Brasil, que se llama Basílica de Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona de Brasil, y está siendo revestida internamente y externamente por mosaicos creados por el padre Rupinic y están siendo fabricados en Roma. A minha jornada, então, no mosaico, eu posso dividi-la em duas partes, sendo aqui a primeira de 2004 a 2011, quando eu fazia mosaico como hobby. Frequentava uma vez por semana a escola do Leonardo Posenato, que é esse da foto, formado em Spilimbergo. So she's going to split her journey to mosaic in two parts. One was beginning in 2004 to 2011, when she was doing it mostly as a hobby, and then she was going to the school of Leonardo Posenada in Spilimbergo, Não. in Porto Alegre. Okay. Bueno, ahora está contándonos cómo fue que ella se inició en el mosaico y ella considera que lo puede dividir en dos partes, siendo la primera en el 2004 al 2011, cuando hacía mosaico como hobby. Ahí frecuentaba una vez por semana la escuela de Leonardo Posenato, que está en Porto Alegre, ¿no? Sim, En Porto Alegre. Com ele aprendi o corte a martelina, a técnica romana, bizantina e contemporânea, e a matéria-prima era toda de pedra. Não existia esmalte no Brasil nessa época. Con él aprendió el corte con martelina, ¿es así? Ah, ok. Con martelina, una técnica romana, bizantina y contemporánea. Y la materia prima que usaban eran 100% piedras, porque en ese tiempo todavía no existía el esmaltado en Brasil. So there wasn't any smalty in Brazil. That's the difference that's on here. You can see that she's working in stone, and she learned to work in stone at that point. As cópias eram de mosaicos romanos e bizantinos. The copies of the Roman and Byzantine mosaics. Sí, las obras eran copias de mosaicos romanos y bizantinos. Essa coleção eu fiz em cima de telhas de barro, que no Brasil se chamam telhas romanas,
e de casarões antigos que foram demolidos. So the substrate of these are the tiles of roofs. They call them Roman tiles. Esa colección fue hecha encima de como... De tejas. Tejas, ¿verdad? Tejas de barro de antiguos como techos o... De las casas. De las casas, ajá, que fueron Las casas que había. demolidas. Ajá. Fiz essa faixa decorativa para o meu ateliê. She did this decoration of her own studio. Sí, hizo esa fachada decorativa para su propio taller. Fiz algumas releituras de pinturas. These are interpretations of paintings. Esas son algunas reinterpretaciones de pinturas. Alguns mosaicos também baseados em fotos. Photo-based mosaics. Algunos mosaicos basados en fotos E alguns pavimentos. Flooring. y algunos pavimentos. A segunda parte da minha jornada em 2011, quando o Leonardo fecha a sua escola e eu abro meu próprio ateliê. Formo um grupo de colegas mosaicistas que se reúnem uma vez por semana para troca de experiências. So when Leonardo closed his school, she started her own school with a group of other colleagues. Sí, en 2011 cuando Leonardo cierra su escuela, ella comienza su taller y ahí empieza como a intercambiar experiencias con otros artistas de mosaico. E através das redes sociais eu conheço vários artistas do resto do Brasil e do mundo, o que me fez ter uma visão bem mais ampla do mosaico. At this time, she started to meet people from all over the world, and it started to open up her vision of mosaic. Sí, a través de las redes sociales empezó a crear una conexión con otros artistas que eran de mosaico también. Nessa fase também me aposento da veterinária e começo a fazer cursos de aperfeiçoamento. At this period in 2017, she retired, so she started to do more courses. En esta fase también ella se jubila como veterinaria y empieza. Marcelo de Mello. Sí, su primer curso en Brasil fue con Marcelo de Mello, que vivía en Holanda antes y hacía un mosaico estructural 3D con pastillas de vidrio. Depois picassete com a Solange. Solange. A Picassiette with Solange. Sí, la técnica de Picassette con Solange. Esse foi o meu primeiro curso com o Júlio e foi a primeira vez que eu entrei em contato com o esmalte, a técnica de duplo reverso, e nesse curso eu me dei conta que eu não sabia nada sobre cores. This is what she learned. She didn't know anything about colors, and she took this class, her first class with Giorgio, and it was a double reverse course. En 2014 tomó su primera clase de esmaltado con Julio, que recuerden que antes no había esmaltado en Brasil, y ahí fue cuando se dio cuenta que ella no tenía idea de teoría del color. Sim, nessa época o Brasil começa a importar o esmalte. Oh, that's when they start to import esmalte to Brazil. Sí, en esta época empiezan a importar esmalte a Brasil. Depois um curso da Orsoni com a Antonella. This is a course with Antonella Orsoni. Un curso con Antonella. Dino Matini, aqui eu já começo a entender um pouquinho das cores. She's learning more about color with Dino Maccini here. Aquí con Dino Machini ella ya empieza a entender más sobre los colores. Outro picassete. More Picassiette. Aqui eu fiz 2 cursos com as Manas Bonetti, que são brasileiras formadas pelo Limbergo, sendo que um deles teoria das cores, e a partir desse curso eu começo a ter mais intimidade com as cores. Mais intimidade. É. Ainda mais? Mais? She's saying she's more intimidated with color as she's going along. No, Oh, intimacy. Okay, not intimidated. I was like, no, so she's more intimate with color. Mais confiança. Yes, confiança. No, okay. Sí, que a partir de este curso pues ella empieza a tener más intimidad con los colores, ¿no? A sentirse más cercana al uso de colores. Rosto com a Rosângela Gasparin. This is a class on the face with Rosângela. Un curso de retrato con Rosângela.
Outro curso com o Júlio, sempre aprendendo sobre cores, cortes e andamentos. She's still learning about and becoming more intimate with color. Aquí con Julia pues ya empieza a aprender más sobre colores. Fiz 2 cursos com o Dino também, que é com bases diferentes. Here she's looking at different types of substrates with Dino Machini. Aquí está como trabajando con diferentes bases. Esse sobre tecido. Oh, and that one was over cloth. Era sobre tela. Esse com Fernando Bequir, argentino, que eu aprendo a fabricar tecelas diferentes. So the Argentinian Fernando Mercure, and this is about taking a painting into a mosaic. Sí, con él ya empieza a aprender a trabajar diferentes... ¿Son teselas? Son teselas, né? As primeiras exibições foram coletivas na fase ainda do Leonardo Pozenato. This is a group of retired, todo mundo aposentados. Exhibition. Okay, it's a group exhibition. Yeah, it's a group exhibition. Okay. Apresentados ou Aposentado é quando uma pessoa já está retired. Sim, mas eu achei que todo mundo aqui são aposentados. Ok. Vamos. Essa também. Essa já é na segunda fase e começa a ter interação com outras escolas. É uma luminária. This one is with light. Yeah. Aquí ya empieza a trabajar con luz en otra escuela, en Curitiba. Essa foi em uma exposição de vestidinhos em outra escola e a partir dessas flores de hortênsia, que tem menos de 1 centímetro, é que eu começo a me interessar pelo micromosaico. So this is her entry into micromosaic because these flowers are like about a centimeter, so she's starting to get interested in that very small work. Ok, con esta pieza se empieza a interesar en el micromosaico, porque es la primera vez que trabaja con piezas tan pequeñas, cada una mide 1 centímetro. Y veo que la exposición se llamó Bien Brasileños, Bien Gaúchos, que así es como se dicen las personas de Río Grande del Sur. So gaúcha is a word for people from the south of Brazil, and it's kind of like cowboys. So in the south of Brazil, you see the cowboys. It's true. Essa foi a primeira exposição internacional, uma bienal em Curitiba, uma obra coletiva. This is the first exhibition, Mosaic Biennale in Curitiba with 5 other artists. Esta es su primera exposición internacional y es una bienal en Curitiba, que es también un estado de Brasil. Essa é a primeira exposição fora do Brasil, na Argentina. The first exhibition outside of Brazil was in Argentina. Su primera exposición fuera de Brasil fue en Argentina. Também começando. Sim. Nessa época também o Brasil começa a fabricar sua pasta vítrea, então metade da obra foi feita em pasta vítrea e a outra em fusing de esmalte. So she just started learning there about the fusing of the esmalte that you see in her work now. Sí, aquí es donde ella empieza a trabajar con pasta de vidrio. Algo así. Pasta vítrea brasileña. Esse é um concurso que eu participei e tirei 3º lugar. Parabéns. This is she won a prize here, 3rd place in a competition. Sí, aquí ella ganó el 3er lugar en un concurso de mosaicos. Essa é outra exposição na Argentina. Another exhibition in Argentina. Allá frente no. Essa também na Argentina. Also Argentina. Essa exposição chamou-se Entrando em Cena Mosaico Contemporâneo. Ela foi uma exposição coletiva que visou difundir o mosaico contemporâneo no Brasil. Foi realizada em 3 lugares diferentes, em Porto Alegre, em Gramado, e participou da Bienal do Mercosul. So this is an exhibition, a group exhibition, and it took place in Porto Alegre, and the second one was in Gramado,
and the third will be, or was? Não, Já foi? ela já foi. Okay. Ela entrou no circuito da Bienal, que é uma exposição bem famosa. So this last, the Mercosul is a very famous exhibition in Porto Alegre. Okay. Esta es una exposición de mosaico contemporáneo, que es una exposición colectiva que tenía la idea de difundir el mosaico contemporáneo y fue realizada en 3 lugares diferentes. La primera fue en Porto Alegre, después en Gramado y por último entró al circuito de la Bienal Internacional del Mercosur, y es una exposición con bastante fama en la área de las artes. Elas tiveram bastante público e uma boa aceitação pela mídia. A lot of people came to this opening. You can see that they were getting past the capacity for the opening. Sí, esta exposición fue muy bien aceptada por el público y también por la prensa. A coleção que eu fiz para essa exposição chamou-se Gira e o Mundo Gira, inspirada na música do mesmo nome. This is an exhibition or a collection. Gira El Mundo Gira is to turn the world to turn. World turns. So this is her. It's about music. Yeah, it's a song. It was inspired by music. Sí, esa es una colección que hizo para una exposición que se llamaba Gira, El Mundo Gira, inspirada en la música que tiene ese mismo título. Nessa obra, O Fogo, eu utilizei ferros de descarte para mostrar que algum utilitário que perde essa função, ele pode voltar a fazer parte da casa, uma obra de arte. So she's talking about discarded, here she's using discarded iron, and she wanted to show that you can reuse these into something in art that you can have in your house, in your daily life. Sí, en esta obra ella utilizó material de reuso, material encontrado, para mostrar como que en este mundo todo está en constante transformación. Nessa era água, eu também usei o mesmo ferro, que é uma tampa de bueiro. It's the same, but this one is focused on water. The Sí. last one was focused on fire. Sí, esta también es como continúa siendo lo mismo, pero esta está enfocada en el agua y la otra estaba enfocada en el fuego. Essa se chama Praia e o uso de conchas. This one is called the beach, and it uses a lot of shells. Esta se llama Playa y utiliza conchas. Esses são tamanhos menores que fizeram parte da mesma exposição. Just smaller pieces that were part of the same exhibition. Estas son piezas más pequeñas que fueron parte de la misma exposición. Também faço mosaicos comerciais, porque no Brasil não se vende arte, mosaico arte, e eu preciso pagar os cursos, então eu faço também sob encomenda, tampos de mesa e utilitários. So she makes commercial art because there's not really a market to sell mosaics in Brazil, so she does this kind of things that you can use that has some sort of utility at home that people purchase, so she can pay for her courses. Sí, también trabaja mosaico comercial sobre pedidos, porque en Brasil no hay un mercado de venta de arte de mosaico, entonces hace diferentes productos utilitarios para pagar sus cursos y cosas que tiene que pagar. Uma coleção de miniaturas, coleção com conchas. Miniatures, and this one's with shells. E esses são os micromosaicos que eu faço em joias e é uma das minhas paixões. And now she's showing the jewelry that she's making, and she's very passionate about this now, micromosaics, jewelries. Estas son una colección de joyas que hace y dice que esta es de las cosas favoritas que le gusta hacer. Simpósios, eu participei do primeiro, foi na Sardenha, com a obra Harmonia. First symposium that she participated in was in Sardinia. It was Harmony. Sí, el primer simposio internacional en el que participó fue en Cerdeña, Italia. This is the piece that she made. O segundo foi na Patagônia, com a obra Patagônia dos Meus Sonhos. This is the Patagonia Symposium, and this piece is called My Dreams.
terceiro foi em Adana, com a obra Turquia. This one is in Adana, Obra Turquia. No? Okay. The title of it is Turkey. E esse é um projeto em andamento. Sua inauguração vai ser em dezembro de dezembro agora. Tem 9 metros quadrados e é um mosaico coletivo sob a orientação da Rosângela Gasparini. So this is a group work that they're making together. It's 9 meters squared. Inauguração de dezembro. And the inauguration is in December. No, que vem. No, es aquí. Sí, este es un proyecto actual, es un proyecto en curso que está trabajando y es un mosaico colectivo que mide 9 metros cuadrados. Y se va a exhibir en diciembre. É da Santa Bárbara, é para uma igreja do mesmo nome, em Santa Bárbara do Sul. So the church is called the Santa Barbara Sul of the South. Thank you. Perguntas? Questions? Ah, sí, si tienen preguntas, aquí estamos para traducir sus preguntas. No trajo pollería. Sí. Yo preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en Brasil no se compra arte mosaico aún? O mosaico não é difundido no Brasil. Se tu pergunta para alguém mosaico, vai achar que é uma bandeja e é um utilitário. Nós estamos tentando mudar isso, né, fazendo exibições de mosaico contemporâneo e tentando levar o simpósio também para o Brasil. Sí, es que en Brasil todavía se tiene una idea como muy utilitaria del mosaico, no se piensa como en arte contemporáneo. Entonces por eso están haciendo todas estas exposiciones colectivas para difundirlo como arte contemporáneo. Inclusive em exposições com editais, por exemplo, não entra o mosaico, entra pintura, colagem, escultura. Sí. Não entra. Pero Brasil tiene uno de los más grandes mercados del arte de Latinoamérica. Por eso es muy raro que no se venda más el mosaico. He's saying that it's strange because there's a market in Argentina, and he's confused as to why. No market? En Brasil. En Brasil. Ella falou no. No, en Argentina no hay venta, o sea, estamos en la misma situación. No hay un mercado orientado hacia la venta del mosaico porque no es más conocido como utilitario todavía. Sí. Recién hay comisiones como para hacer escaleras, murales y todo eso, pero el mosaico contemporáneo se compra como una escultura acá, no se vende como pieza de obra de arte. Mas ele diz que acha estranho porque o Brasil tem dos maiores mercados de arte na Latinoamérica, mas o mosaico não entra. Mas é verdade. Não entra. Nosotros hace muy poquito que tenemos entrada al mosaico en Argentina, É mesmo en las exposiciones. It's the same in the U.S. and Canada and England Everywhere. and Russia Everywhere. and Australia. Okay.